Se você trabalha com arte, eu tenho certeza que você já pensou em compartilhar ela em algum momento, mas não fez isso por medo das críticas ou do que alguém iria falar sobre o seu trabalho. E nesse vídeo vamos falar exatamente sobre isso, sobre o medo de compartilhar a sua arte e como driblar esse medo. Mas antes de entrarmos nesse assunto, deixa eu me apresentar para vocês. Prazer, se você não me conhece, meu nome é Maria Zontes e eu trabalho com arte mais focado na área de encadernação já faz alguns anos. E eu, em algum momento na minha vida profissional, já tive esse medo de compartilhar. Assim como você que está vendo esse vídeo também já teve ou tem esse medo. E com esse vídeo eu quero te mostrar como contornar esse medo e finalmente compartilhar suas artes, não só pessoalmente para as pessoas em exposições, por exemplo, mas também nas redes sociais, já que eu vi uma mudança muito grande no meu trabalho e na minha vida a partir das redes sociais. Inclusive, eu já queria te convidar para me seguir nas minhas redes sociais. É tudo Maria Zontes, se você quiser me encontrar lá no Instagram e TikTok, é bem fácil, é o mesmo nome aqui do canal do YouTube. Também te convido a se inscrever aqui no meu canal do YouTube e compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que também faça arte e tem esse medo de compartilhar o próprio trabalho. E também dizer para você que caso você queira se aprofundar nesse mundo de encadernação artística, eu vou lançar o meu curso de encadernação artística de livros esse ano ainda. E a lista de espera para a primeira turma está na bio. Bom, gente, eu tive a ideia de criar esse vídeo conversando com vocês um pouco sobre isso através desse livro aqui, que o nome é O Ato Criativo, Uma Forma de Ser, que é um livro incrível que fala sobre criatividade. É um dos melhores livros que fala sobre criatividade que eu já li e eu recomendo muito para vocês. Isso não é uma publicidade, poderia ser, mas não é. É do escritor Rick Rubin, que ele compartilha vários pensamentos dele sobre todos os processos criativos que ele já teve. Todas as dicas que ele pode dar para um artista, ele compartilha nesse livro, então eu recomendo que você leia. Como eu disse, isso não é uma publicidade, mas se você quiser me ajudar, eu vou deixar na descrição do vídeo o link de compra da Amazon para esse livro. E se você comprar através desse link, você vai estar me ajudando com uma comissão sem nenhum acréscimo no valor final. Tá, mas vamos lá. Falar um pouco sobre esse medo de compartilhar a própria arte. Quando era lá em 2020, eu me vi em uma situação complicada. Eu tinha saído da escola, que era onde eu vendia a minha arte, e precisava achar um novo público para conseguir vender o meu trabalho. E onde que eu iria arranjar esse novo público, sendo que eu trabalhava em casa, eu não estava fazendo uma faculdade e estávamos no meio de uma pandemia. Então, a minha única solução era compartilhar o meu trabalho no Instagram. Naquela época, o TikTok ainda estava começando a bombar, então eu não tinha começado por lá, eu tinha até um preconceito com quem era o TikToker. Então, eu só compartilhava no Instagram. E uma coisa que eu fiz, que foi tirando um pouco do meu medo, porque sim, eu tinha muito medo de compartilhar a minha arte. E algo que foi tirando o meu medo foi justamente fazer uma técnica de ir aparecendo aos poucos. Porque eu sou uma pessoa muito tímida, uma pessoa muito retraída, uma pessoa muito introvertida. Então, o que me ajudou? Eu não mostrava o meu rosto e quase nunca mostrava a minha voz no início. Então, o que eu fazia era só compartilhar fotos realmente dos meus trabalhos, das minhas artes. E só depois de uns meses que eu comecei a compartilhar fotos minhas fazendo os cadernos que eu fazia na época. Depois eu fui fazendo os stories, gravando a minha mesa de trabalho com a minha voz no fundo, ainda com muito medo. E só depois de muito tempo que eu comecei a gravar stories mostrando o meu rosto. Mas ainda assim eu fazia algo que não é tão interessante assim, mas se você tem vergonha, tudo bem. Que eu tinha vergonha de mostrar o meu rosto, então eu colocava os textos, a legenda dos stories cobrindo o meu rosto de tanta vergonha que eu tinha de aparecer falando. E depois eu comecei a usar uns filtros que cobriam mais o meu rosto. Só depois de um tempo que eu fui pegando o jeito de aparecer no Instagram, mostrando meu rosto, mostrando minha voz, sem toda aquela vergonha, sem todo aquele medo.
Mas para isso teve um processo, não foi do dia para a noite. Foi realmente algo que levou mais ou menos 1 ano e meio entre eu começar a produzir conteúdo para as redes sociais até eu começar a falar bem nos vídeos, que foi já quando eu estava no TikTok, que eu comecei a falar mais em frente à câmera, eu comecei a gesticular mais, a falar em voz mais alta do que antes. Eu falava uma voz baixa, tão fininha, tão fraquinha, que era só para mim praticamente. Depois eu fui começando a falar com um tom de voz maior, passando mais autoridade, mas para isso teve um processo. E é isso que eu quero que você entenda. Para tudo tem um processo. É normal, se você é uma pessoa tímida, introvertida, que tem medo de falar com pessoas em público e nas redes sociais, talvez você não consiga fazer seus primeiros vídeos, criar conteúdo para as redes sociais, compartilhar sua arte, já sendo uma pessoa muito comunicativa, já falando bem em frente à câmera, mas que depois de um tempo de prática, você vai desenvolver essa habilidade. Eu moro em Belém do Pará. Geralmente, grandes influenciadores que você vê por aí pela internet são geralmente do Rio de Janeiro, São Paulo, que são regiões em que tem, né, essa questão de mídia mais forte, essa questão de influência mais forte. E aqui no norte do país não tem tanto. E eu era de um distrito pequeno aqui de Belém do Pará. Então o que acontece é que eu tinha muita vergonha de pensar, nossa, o que as pessoas que estudaram comigo vão pensar? O que as pessoas que eu convivi antigamente vão falar sobre esses vídeos? E a verdade é que isso, sinceramente, não importa de nada, mas na época importava para mim. Então, o que eu fiz? Eu tirei todos os seguidores que eu tinha na época. Eu fui tirando um por um até ficar com 0 seguidores. Você pode, eu acho até mais fácil, você pode criar um novo Instagram para compartilhar o seu trabalho, mas na época eu tirei todos os meus seguidores e comecei a criar conteúdo para 0 pessoas, porque eu realmente tinha vergonha que essas pessoas que me seguiam, que me conheciam pessoalmente, me vissem criando conteúdo. Hoje em dia, sendo bem franca com vocês, eu não lembro o nome de praticamente 98% das pessoas que estudaram comigo, das pessoas com quem eu convivi antigamente. Então, para vocês verem como isso não faz a menor diferença na sua vida, criando conteúdo, mostrando seu trabalho depois de um tempo. Eu sei que algumas pessoas que estudaram comigo me seguem, que elogiam meu trabalho e que gostam. Então, no final, vão ficar as pessoas que admiram o seu trabalho. E mesmo se alguém próximo a você, algum parente, algum amigo, ficar caçoando da sua cara, ficar debochando do fato de você estar compartilhando seu trabalho, estar vendo você querendo crescer nas redes sociais e de alguma forma zombar de você, saiba que isso não vai agregar em nada no seu conteúdo, na sua forma de se expressar nas redes sociais. E sinceramente não vale tão a pena assim ter essa pessoa no seu convívio social. Além disso, já que eu estou falando aqui de artista para artista, eu queria te lembrar que a arte não deve ser uma competição. Você pode até não achar que você está em um nível bom para começar a compartilhar a sua arte, mas um nível bom comparado com quem? Não tem problema você comparar a sua arte com a de outros artistas que você admira, mas também se lembre que isso não é uma competição de quem é melhor, de quem é pior. Você está lá compartilhando seu trabalho, compartilhando sua vivência, sendo um artista e não sendo numa competição de nada, uma competição de corrida. Lembre-se que você só está compartilhando seu trabalho para pessoas que queiram vê-la ou para quem deseje comprar ela. Por mais que você nesse momento não ache que ela está boa o suficiente, você vai se surpreender ao conhecer pessoas que acham a sua arte muito boa. Eu sei que o medo de comentários negativos pode existir e ele realmente é válido, já que eu trabalho com internet desde 2021, criando vídeos para o TikTok, e eu recebo comentários negativos em alguns vídeos meus, e até hoje eu tenho medo de abrir os comentários e ver algum que seja negativo, algum comentário que esteja ofendendo a mim ou a minha arte. Isso é normal de acontecer. Como eu já estou há um tempinho trabalhando nisso, eu já vi de tudo. Já vi pessoas falando que
me mandaram uma mensagem me xingando porque estava em um dia ruim e sabiam que eu não ia ver. Acontece que eu vi sim um comentário e a pessoa se desculpou por ter mandado aquilo. Tem pessoas que simplesmente acabam enxergando em você uma forma de descontar aquilo que elas não podem descontar em um chefe, em um amigo, em um parente, e acabam descontando na primeira pessoa que elas veem. Às vezes elas veem em você alguém que elas querem alcançar, mas que não se sentem capazes, e aí acabam descontando essa raiva. Existem muitos motivos para alguém querer descontar a raiva em você. Eu já vi um documentário que era sobre aquele dinossauro roxo, o Barney, que para que se você não sabe, se você era muito novo na época, eu também era muito nova, mas na época que ele estava no auge dele, existia uma comunidade na internet para jogar hate em um personagem de um desenho que era só um boneco, era só um dinossauro roxo. E uma das pessoas que participou desse comentário falou algo que é muito verdade. As pessoas, elas precisam de algo para odiar. Já tive algumas pessoas nas minhas redes sociais que não eram seguidores, mas que sempre que eu postava um vídeo ou alguma coisa, aquela pessoa ia me xingar de alguma forma, ia criticar o meu trabalho. E aí cabe a nós que estamos lá produzindo conteúdo termos algum controle sobre isso, né? Eu dificilmente bloqueio alguém, até porque a pessoa tá lá, mesmo que ela esteja falando algo ruim, ela tá me dando um grande engajamento. Então o que eu costumo fazer é só restringir a pessoa, que aí o comentário dela não aparece pra ninguém, nem pra mim, mas ela ainda tá lá, dando um certo alcance pro meu perfil. Mas você pode bloquear, eu também bloqueio às vezes. E principalmente saiba filtrar aquilo que você quer absorver para sua vida e para o seu trabalho, para sua vida pessoal. Eu sei que é muito normal de nós seres humanos a gente ficar mais com as coisas negativas do que com as coisas positivas na nossa cabeça, na nossa memória. Isso acontece muito comigo. Eu sempre me lembro muito mais das coisas negativas do que das coisas positivas, que é um pouco triste, já que se eu abro o comentário das minhas redes sociais, são sempre pessoas muito queridas que estão elogiando o meu trabalho. Eu costumo conversar regularmente com muitos seguidores, com quem eu já até sei o nome, já conheço um pouco da vida. E imagina só, deixar de dar tanto espaço para essas pessoas queridas que gostam do que eu faço, para dar um espaço para pessoas que detestam aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou compartilhando. É até uma forma de ingratidão com quem está lá todos os dias acompanhando a minha arte. Algo que eu acho muito interessante é você saber que vai ter críticas, e críticas que vão ser construtivas para sua arte, e críticas que você simplesmente deve descartar e fingir que nunca leu. Por exemplo, eu já li um comentário falando que a qualidade dos meus vídeos era péssima, mas que a minha arte era boa. Mas o que eu vou fazer com um comentário desse, falando que a qualidade dos meus vídeos era péssima? A pessoa não me deu nenhuma instrução de como melhorar, a pessoa não falou o que eu podia fazer para aprimorar a qualidade dos meus vídeos. Na época eu gravava com um celular. Hoje em dia eu gravo com uma câmera, com microfone, porque uma pessoa falou para mim qual câmera e qual microfone eu poderia utilizar nos meus vídeos para aprimorar a qualidade deles. Então saiba diferenciar quando uma pessoa está querendo te ajudar e ver o seu crescimento profissional, ou quando uma pessoa simplesmente só quer criticar e ir embora. Por fim, eu queria falar para vocês que por mais que eu defenda muito a ideia de que nós artistas possamos utilizar as redes sociais para compartilhar o nosso trabalho, porque eu vi essa mudança na vida de outros artistas e também na minha vida, eu também queria dizer para você que caso você realmente não veja que esse seja o seu caminho, existem outras formas de você mostrar a sua arte para o mundo sem ser compartilhando ela nas redes sociais. Ainda existe a forma de compartilhar a moda antiga em exposições presenciais e etc. E não tem nada de errado em você querer ser uma pessoa distante das redes sociais e manter sua arte realmente só para pessoas que possam vê-la presencialmente, ou vender sua arte para outras empresas e ver seu trabalho em livros, enfim. Existem muitas formas além das redes sociais
E para poder expressar melhor isso para vocês, eu queria ler um trecho do livro que eu falei no início do vídeo para vocês, que é um capítulo que fala sobre a insegurança e esse medo de compartilhar, e que eu acho que possa consolar você que realmente acha que esse mundo de compartilhar sua arte nas redes sociais não seja para você. Não somos obrigados a seguir esse chamado porque temos talento ou habilidade. Vale lembrar que somos abençoados por conseguir criar. É um privilégio. Nós escolhemos esse caminho, mas não somos impelidos a trilhá-lo, se preferirmos não fazer isso. Então, não façamos. Para com isso. Sua safada. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre essa questão de medo de compartilhar, as dicas que eu tinha que dar para vocês sobre como driblar esse medo e falar para vocês que, se vocês quiserem, eu posso trazer mais vídeos para vocês contando um pouco sobre as minhas experiências artísticas, como eu lidei com seguranças, com medos, para trabalhar nesse ramo de arte. Também queria convidar vocês, caso seja do interesse de vocês, para conhecer o meu curso, o Artista Profissional, que lá eu falo mais e me aprofundo ainda mais sobre a questão de trabalhar e viver de arte. Vou deixar no link aqui da descrição o link de compra do curso. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Queria te lembrar de curtir o vídeo e comentar e de compartilhar com algum amigo seu, porque isso me ajuda a crescer aqui no YouTube e a trazer cada vez mais vídeos para vocês. Também te convido a assistir meu último vídeo, que eu faço um caderno em formato de coração. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.